Dia, pessoal. Eu resolvi gravar aqui para vocês só uma demonstração para não deixar dúvida e para ajudar vocês a resolverem os outros exercícios sobre as práticas de DMPL, tá ok? Eu vou pegar o exercício C da lista e eu vou fazendo com vocês aqui, gravando aqui a minha tela e demonstrando alguns passos, que aí vai facilitar vocês fixarem realmente esses tipos de exercícios. Lembrando que eu gosto que vocês busquem entender o exercício. Essa questão de macetes, e sempre um aumentar ou diminuir, isso não vai conseguir trazer conceitos para vocês. Então, vamos tentar entender esses exercícios, tá? Primeira coisa aqui, eu vou trabalhar com a empresa C, que apresentou os seguintes dados. Em 17, os valores de capital social, reserva de capital e outras reservas de lucro. Lembrando que, pessoal, reservas de lucro são as reservas legal, incentivos fiscais, orçamentária, lucros a realizar e dividendos adicionais, certo? E aí, após aqui, eu tenho várias informações para trabalhar o ano de 2018, quando eu vou verificar a real variação por meio da DMPL. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é transcrever esses valores iniciais para a minha DMPL, né? Então, eu tenho aqui um capital social realizado de 360 mil. Eu tenho também aqui reserva de capital de 21.540, que essa 21.540 ela vai dentro dessa coluna aqui. Lucros ou prejuízos acumulados não tem valor, outros resultados abrangentes também não, e da reserva de lucro eu vou somar todos os valores possíveis que existem aqui naquela tabelinha. Então, eu vou pegar aqui o valor, eu vou somar aqui o valor de 89.664 mais 158.905 mais 34.587 mais 6.600 mais 4.820. Então, vai me dar um total de 294.576. Veja que aqui eu já coloquei as fórmulas no Excel e já me dá o valor, né? Então, eu tenho um patrimônio líquido inicial de 676.116 mil, ok? A partir disso, vamos trabalhar as operações que envolvem a empresa C. Em 2018, o lançamento 1 me fala o seguinte: a companhia possuiu um crédito a receber em 2018 devido à venda de imobilizado. O pagamento foi antecipado e a empresa recebeu o valor duplicado em 2017, 25 mil. A venda a prazo desse item imobilizado havia gerado em 2017 reservas de lucro a realizar no valor de 6.600. O que isso significa, pessoal? Até 2017, a empresa tinha direito a prazo a receber de uma venda de imobilizado. Devido a esse direito a prazo, que foi um ganho a prazo de venda de imobilizado, a empresa resolveu constituir uma reserva de lucros a realizar. Só que quando ocorreu o fato gerador e esse valor foi eliminado, em 2018 a empresa decidiu reverter esse valor de lucros a realizar, distribuindo em dividendos. Então, quando a gente pensa nesse processo aqui, nós estamos fazendo o seguinte pensamento. Nós estamos pensando que nós vamos enviar esses valores de reservas de lucro para caixa, para bancos ou dividendos a pagar. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou revertendo reservas de lucros a realizar, o valor de 6.600, e eu estou creditando dividendos a pagar, por exemplo, de 6.600. Neste exemplo, vejam que nós temos uma conta de dentro do PL e de fora do PL. Então, nós teremos uma operação de itens que afetam o PL. Então, ao final do somatório da linha, ou a gente vai estar com impacto positivo ou com impacto negativo. Vejam que aqui nós temos um lançamento devedor. E a natureza do PL normalmente é credora. Então, nessa situação, nós temos um item que afeta o PL com resultado negativo. Tá? Como a gente transcreve isso para o PL? Vejam que a gente convencionou que quando vai para fora, quando é um fato modificativo e não é uma realização de reserva dentro do PL, nós já verificamos em quais linhas ocorrem as operações e transcrevemos isso. Vejam que dividendos foi a operação que veio de onde? De reservas de lucro. Está afetando o meu lucro negativamente. Então, aqui eu estou indicando que o meu patrimônio líquido está diminuindo em 6.600. Vejam
e o valor aqui não é zero. Por quê? Porque é um item que afeta o PL, por isso nós temos um somatório negativo aqui. Só para mostrar para vocês, essas contas aqui que estão aqui, que eu estou destacando, as somas delas são relacionadas a transações com sócios. Estas outras contas aqui, outros resultados abrangentes. E estas contas aqui, transações com reservas ou mutações internas. Ok? Então, nesse primeiro lançamento, a gente colocou esse valor de 6.600. Para o item 2, a empresa pagou durante 2018 o total de dividendos adicionais propostos em 2017. Esses dividendos adicionais propostos, novamente, referem-se a quê? Referem-se a uma reserva de lucros de dividendos adicionais. Como ocorreu anteriormente, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou diminuindo o valor de reservas de dividendos adicionais. O valor de pagamento foi de 4.820. Estou enviando como dividendos a pagar de 4.820. Veja que aqui, novamente, uma conta de dentro do PL e uma conta de fora do PL. Então, são itens que afetam o PL. Como anteriormente, natureza devedora de diminuição do PL, nós estamos afetando negativamente o patrimônio. Da mesma maneira que a gente trabalhou anteriormente, indo para fora do PL, por meio da reserva, a gente trabalha aqui nesta coluna. Então, aqui a gente vai adicionar 4.820, tá? Vejam que, novamente, aqui o resultado é negativo, indicando a diminuição do PL devido à sua saída. No item 3, nós tivemos o seguinte item. Houve a emissão e a venda de ações. O valor nominal é 150 mil. Os gastos dessa emissão foram de 5 mil e o valor recebido pela venda foi de 150 mil. Neste caso, nós temos três questões que vocês têm que raciocinar sobre isso. Nós temos o valor do capital social, 150 mil. O valor da venda, 159.500. E gastos com emissão de ações. 5 mil. Vejam que, quando a gente tem uma diferença entre o valor nominal e o preço de emissão, nós temos a figura do ágio. Então, aqui nós temos, nesse exemplo aqui, um ágio na emissão de ações de 9.500, que é um tipo de reserva de capital. Quando vocês falam com gasto com emissões de ações, isso é uma conta de PL. Ela é uma conta dedutora do PL. Ou redutora, dedutora, tanto faz. Só que quando vocês forem lançar tudo isso aqui, lança-se separado. Por quê? Porque vocês vão lançar um valor para o 150, o valor de 9.500 e os 5 mil. Porque quando vocês estiverem, por exemplo, aqui no balanço patrimonial, vocês terão dentro do PL o capital social, no valor de 150 mil, e os gastos com emissões aqui, ó, os gastos apresentarão aqui com 5 mil redutores. Vocês não podem deduzir dos 5 mil, dos 9.500 do ágio, porque isso é outra questão, é um outro processo contábil. Aqui a gente trabalha com o PL, capital, aqui a gente trabalha com reserva de capital. Então, todos os lançamentos vocês trabalharão separadamente. O que a gente faria nessa situação que a gente está com o exemplo aqui? Sobre a venda das ações. Primeiramente, entrariam em banco, 159.500. Entraria em capital social, 150 mil. E como restante, nós teríamos o ágio na emissão de ações, que é uma reserva de capital de 9.500. Ok? Então, aqui a gente teria essa formulação aqui em relação ao ágio na emissão de ações. Tá? Que aqui a gente está constituindo reserva de capital. Transcrevendo isso para o DMPL. Só pensando. Ambas as situações nós temos aqui de itens que afetam o PL. Porque trabalho banco fora, ágio dentro. Banco fora, capital dentro do PL. Vamos lançar isso aqui então. Os 150 mil, vocês vão lançar aqui na linha de variação do capital, 150 mil. Vejam que
Nós temos uma afetação no valor total do patrimônio. Por quê? Porque é um item que afeta o PL. Uma conta do PL em contrapartida de uma conta fora do PL. Então, logicamente, a gente tem aqui um valor de 150 mil. Quando a gente fala com emissão de ações ágil, nós estamos falando em constituição de reserva de capital. Busquem essa linha de constituição de reserva de capital na coluna reserva de capital. Aqui, novamente, a gente está tendo um aumento de 9.500. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um item que afeta o patrimônio. Então, nós temos aqui um valor adicional ao patrimônio. Ok? Beleza. Aí agora, vamos pensar aqui comigo sob a ótica do gastos com emissão. Gastos com emissão, o que acontece? Os gastos com emissão vão ser trabalhados da seguinte forma: gasto com emissão de ações, 5 mil, e a origem serão os bancos, 5 mil. Lembrando que essa conta aqui, essa operação é uma conta de PL. Novamente, vejam aqui que gasto com emissão de ações tem um comportamento devedor, diferentemente da característica normal do patrimônio líquido. E aqui vocês verão que ela é redutora do PL. E também vejam uma conta de fora do PL e uma conta de dentro do PL. Então, aqui a gente trabalha com a questão de itens que afetam o patrimônio líquido. Então, novamente, vocês verão que a gente terá um impacto negativo na DMPL quando da transcrição desses valores. Veremos como. Como é um item que vem afeta o PL, nós vamos direto aqui, ó, gasto com emissão de ações. Qual é a relação de gasto com emissão de ações? Com o capital. Só que aqui a gente está fazendo o quê? Demonstrando uma diminuição de 5 mil. Aí a gente demonstra aqui o valor de 5 mil afetando o patrimônio líquido total. Aqui é bom vocês lembrarem que quando eu demonstrei anteriormente, eu mostrei que o PL seria influenciado pelos 5 mil, da mesma coisa que a gente demonstra aqui na DMPL, tá certo? Então, aqui vocês veem essa outra operação do exercício. Andemos. No item 4, nós falamos do quê? Utilização de parte do reserva de incentivos fiscais para aumento do capital social em 151 mil. O que está acontecendo aqui, pessoal? Vamos pensar. Reservas de incentivos fiscais são reservas de lucro, tá? Normalmente ela tem uma natureza credora. Aqui eu estou utilizando uma parte dela. Então, o que eu estou dizendo? Que eu estou utilizando, na lógica devedora, de reservas de incentivos fiscais, no montante de 151 mil. Ok? Só que o que eu estou fazendo com esse valor? Eu estou alocando no capital social. Então, nós temos aqui, só para conferir mesmo, para aumento do capital social. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse processo? Nós estamos demonstrando que eu estou tirando o valor de uma conta do PL e enviando para outra conta do PL. Então, aqui a gente tem uma operação de natureza permutativa. Ou seja, de itens que não afetam o PL. Porque ambas as contas são deste grupo. Então, a gente só está trocando de um valor para o outro, certo? Então, ao final do patrimônio líquido total, nós teríamos que ter um impacto de valor zero. Aí, o que a gente faz? Quando a gente trabalha com esse tipo de operação intra-PL, nós trabalhamos com essas questões dessas contas de constituição, realização ou reversão. O que eu estou fazendo? Eu estou revertendo ou realizando uma conta de reserva de lucro. Então, na conta de reserva de lucro, eu vou retirar 151 mil. Mas, vejam, se eu mantiver esse valor, eu estou mostrando que meu PL está diminuindo em 151. Mas isso não está acontecendo. Ele está, em contrapartida, aumentando quem? Por meio da reversão, a coluna de capital. Então, em termos reais, o impacto para o PL aqui é zero. Tá vendo? Só que eu estou demonstrando que eu estou diminuindo as minhas reservas de lucro em 151 mil, mas estou aumentando o meu capital em 151 mil. Então, ao final, eu consigo equilibrar os lançamentos contábeis que eu fiz do PL, mas da mesma maneira mostrar que o meu PL não aumentou, ele só teve uma troca de uma conta para outra. Tá? Então, essa é uma lógica do item 4.
Agora vamos para o item 5. Primeira coisa que a gente tem aqui é que o lucro líquido do exercício foi de 49.645, tá? Então aqui a gente tem uma lógica que o lucro total realizado mais não realizado é igual a 49.645. 49.645, certo? Desse lucro total, esse valor inclui um ganho não realizado pela variação de ativo mensurado a valor justo. Então, eu dei a informação que existe um lucro não realizado de 15.900. Ok? Continuando. Aqui a gente fala um ganho de 8.000 pela venda à vista de uma propriedade para investimento. Como é ganho à vista, a gente não pensa em lucro realizado, a gente pensa em lucro não realizado, perdão, a gente pensa em lucro realizado. Então, os 8.000 já estão dentro daqui. Ele não é um lucro não realizado, então a gente não considera essa informação para possível cálculo do dividendo, tá? Outro item aqui, um resultado de equivalência patrimonial negativo. Quando vocês trabalham com equivalência patrimonial, pessoal, o equivalência pode ser positivo ou negativo. O negativo é como se fosse uma perda, uma despesa, então impacta negativamente o resultado. Então, isso seria como um CMV, uma despesa de salário. Então, isso não tem afetação para a gente saber o cálculo do lucro não realizado. Para o cálculo do lucro não realizado, a gente consideraria somente se aqui fosse resultado de equivalência patrimonial positivo. Então, a gente esquece esse valor que também já está dentro dos 49.645. Porém, uma receita de subvenção governamental não realizada é algo importante e aqui a gente vai considerar então mais 18.400. Então, em termos práticos, nós temos aqui lucro não realizado de 15.900 mais 18.400. 34.300, tá? Aí vocês poderiam me perguntar, mas para que serve isso, pessoal? Esse valor do lucro não realizado, ele vai servir para o cálculo dos dividendos e das reservas de lucros a realizar. Por quê? Isso impede a distribuição de valores de dividendos que a empresa não possui financeiramente, tá? Financeiramente. Então, aqui demonstra a lógica que, do total de 49.645, a empresa tem de não realizados 34.300. Ou seja, a empresa tem de lucro realizado, que vai importar para a gente o total de 49.645 menos 34.300, que vai me dar um valor aqui de 49.645, 15.345. Ou seja, a empresa tem realizado financeiramente 15.345, que é uma base para a gente verificar se há condição de ela distribuir dividendos sobre isso, certo? Então, aqui a gente tem esse valor importante para vocês. Só para vocês já reconhecerem aqui, nós temos que lançar o lucro total dentro da DMPL. Vocês poderiam fazer algo assim, nesse sentido, só como algo transitório. Debito o ARE, né, para fechar o ARE e creditaria lucros acumulados. Lembrando que lucros acumulados é só uma conta transitória e não deve apresentar valor. Então, aqui ao final eu iria em lucro ou prejuízo do exercício, na conta de lucros ou prejuízos acumulados, lançando o valor de 645. Vejam que o lucro é uma conta que aumenta o patrimônio. Por quê? Porque a área é fora do PL e lucro é dentro. E vocês verão depois o porquê que quando a gente faz a distribuição das reservas, a gente tem que zerar esses lucros acumulados. Porque caso a gente não zerasse, nós estaríamos aumentando o lucro por meio desses lucros acumulados e depois estaria aumentando novamente por esses valores as reservas. Então, acabaria que a gente teria uma duplicidade na contagem dos lucros se a gente não fechasse os lucros não acumulados, ok? Então, lancei aqui, fiz o valor. Então, está aqui tudo certinho. Agora, o que vai importar para a gente é a questão do cálculo das reservas e suas distribuições, tá? Eu vou utilizar aquela fórmula que a gente faz normalmente, tá? De calcular, eu vou colocar aqui no Excel e aí vocês vão me acompanhando, certo? Então vamos lá aqui.
peguemos aqui os valores e chegamos aos cálculos. Quando a gente vê as distribuições da reserva, a primeira linha que a gente tem é o lucro líquido, tá? No lucro líquido, a gente vai colocar o seu valor aqui, que é o total aqui que a gente tem de 49.645. Aqui embaixo viriam prejuízos acumulados anteriores. Como a gente não tem aqui, o valor é zero, então não importa para a gente. Aqui a gente teria o lucro líquido ajustado, que é o mesmo valor de 49.645, tá? Depois disso, a primeira coisa que vocês vão calcular é a reserva legal, de 5%. Então, vocês vão pegar a base inicial aqui, multiplicar por 0,05 e vai me dar um valor de 2.482,22, beleza? Depois, a gente tem aqui como valor anterior aos dividendos as reservas de incentivos fiscais. Esses valores, vamos perguntar para nós qual percentual, de onde vem isso? Vocês vão aqui no exercício e verificam o valor para o cálculo, que aí fica mais fácil para vocês optarem sobre isso, né? Então vejam aqui. Desculpa aí, pessoal, isso aqui eu não vou regravar não, porque é o aniversário da minha mãe eu tinha mandado para ela e respondeu, tá? Momento engraçado. Então vamos lá aqui na questão. Vejam que depois é reserva legal, 5%. E aqui, isso aqui do 20%, se vocês têm que ficar atentos se ultrapassa ou não. E aqui tinha reserva de incentivos fiscais que são consideradas antes dos dividendos. Qual o valor que a gente vai considerar aqui? 18.400, que é uma receita de subvenção governamental. Então, aqui vocês vão retirar os 18.400, ok? Mais nenhum tipo de valor a gente tem que considerar para a lógica de antes dos dividendos. Então, aqui vocês chegariam em base para dividendos obrigatórios. Então, aqui a gente teria um valor de quanto aqui? Nós teríamos um valor de 49 menos todos esses valores. Nós teríamos, então, de 28.762,75, certo? Aí, agora eu quero saber quanto de dividendos eu deveria distribuir. Pelo exercício aqui, nós teríamos 25%. Teoricamente, seria aqui este vezes 0,25. Veja o seguinte, o valor de dividendos deu 790,69. O valor de lucros realizados deu 15.345. Isso significa que eu possuo mais lucros realizados que de dividendos a distribuir. Então, isso é favorável para a empresa. Então, neste caso, eu não preciso constituir reserva de lucro realizado, porque eu tenho lucro realizado suficiente para pagar os dividendos. Por que disso? Porque lucros realizados maiores do que dividendos, certo? Então, neste caso, não há constituição de reservas de lucro realizado. Então, aqui a gente vai distribuir o total de 790, tá? Após isso, nós vamos distribuir o restante para as outras reservas. Então, saldo a distribuir, 28 menos dividendos. Então, aqui eu vou distribuir depois 80% para a reserva orçamentária. Eu vou ter isso aqui vezes 0,80%. E aqui reserva de dividendos adicionais. Então, vou ter aqui 20% vezes menos vezes 0,20. Então, verificando aqui, somando, a gente chega a um valor de zero. Distribuir tudo aqui. Então, esses são os valores que a gente trabalha com a lógica de distribuição das reservas. Como vocês fariam contabilmente? Eu debitaria aqui lucros acumulados, porque eu estou utilizando aquela conta naquele início que eu mostrei aqui, né? Estou revertendo esse valor aqui, certo? Eu tenho que zerar. Aí eu vou creditar reserva legal. Vou creditar reserva de incentivos fiscais. Vou creditar aqui dividendos a pagar. Vou creditar reserva orçamentária. E vou creditar reserva especial, reserva de dividendos adicionais. Certo? Então vamos lá, reserva legal
só colocar aqui para ficar fácil. 2, 482 e 25, 18.400, 790, 69, 17.257, 65, 4.314 e 41. Então, aqui a gente tem um montante total de, vamos somar, ver se deu certo, 49.645. Então, vejo que eu distribuí tudo aquilo que era para ser distribuído, zerando lucros acumulados. Beleza? Então, temos aqui um processo de como vocês fazem esse cálculo de reservas e a distribuição delas. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos distribuir as reservas. Primeira reserva, reserva legal, de 2.482,25, incentivos fiscais, 18.400, orçamentária, 17.257,65 e adicionais, 4.314,41. Vejam que todas essas contas, a lucro acumulados, com exceção de dividendos, são contas de lucro para reserva, PL dentro de PL. Então, são itens que não afetam o PL, dá zero. Mas lucro acumulado para dividendos é um item que afeta, ele vai diminuir o PL em 790. Então, vamos entender o seguinte, olha aqui. Primeira coisa, eu vou lançar com vocês aqui, vou lançar com vocês aqui a reserva de legal. O que eu estou fazendo com a reserva de legal? Eu estou constituindo uma reserva de lucro. Estão vendo essa linha aqui? Então, eu vou aqui, ó, constituir a reserva de lucro enquanto eu vou constituir. Se eu estou constituindo, eu estou aumentando o PL. Então, eu estou constituindo em 4, 2, 4, 8, 2 e 25. Só que o que eu falei para vocês? Quando eu constituo a reserva legal, qual lançamento contábil eu estou fazendo? Estou fazendo debitando o lucro acumulado e creditando reserva legal. Então, eu estou debitando de dentro para dentro. Então, o valor aqui final não pode ser positivo, ele teria que ser zero. Mas o que acontece? Para eu constituir 2, 4, 8, 2 e 25, eu estou diminuindo quem? Lucros acumulados. Por isso que esse valor entra aqui negativo. Então, aqui eu estou diminuindo o lucro acumulado para constituir reserva legal. Vejam que, de alguma maneira, o patrimônio já vai ser aumentado com o lucro que são transferidos para reservas aqui. Se aqui aumentasse novamente, eu estaria contando duas vezes, aqui e aqui. Então, por isso que aqui a gente faz essa baixa de um lado para o outro. Tá beleza? Farei as mesmas coisas mais rapidamente aqui para reserva de incentivos fiscais, para reservas de orçamentárias e reservas de dividendos adicionais, tá? Dei o valor aqui, e mesma coisa que eu vou somar aqui ao contrário, ou diminuir ao contrário aqui, nas reservas de lucros acumulados, tá? Então, menos 17, 257, 65 e menos 4.314,41. Vejam que mesmo valor, valor do patrimônio final, zero. Porém, o que a gente está pensando aqui? Olha aqui. Não pode ter saldo aqui no valor de saldos de lucros acumulados. Só que se a gente verificar aqui, por coincidência, esses 790,69 são os valores de quem? Dos dividendos. Só que os dividendos, se a gente pegar o lançamento contábil, nós temos uma conta de dentro do PL e uma conta de fora. Então, o dividendo, de alguma maneira, vai diminuir o PL. Aqui é um tipo de item que afeta o PL. Então, vejam que, o que a gente vai demonstrar? Nós estamos distribuindo dividendos por meio de quem? Dos lucros acumulados. O que está acontecendo com o dividendo? Ele está diminuindo o meu lucro acumulado. Então, está indo para fora do PL. Então, o meu PL está diminuindo em 7, 190 e 69. Vejam que aqui ele aumentou o valor do patrimônio líquido negativamente, ou seja, diminuiu mais o PL. E aqui meu lucro acumulado zerou. Então, em termos práticos, a gente vê que as reservas elas são zeradas porque eu só estou pegando esse lucro que já aumentou e alocando na reserva, por isso que aqui entra negativo. Em contrapartida, o dividendo está diminuindo o PL, porque ele está indo para fora na relação de debita lucros acumulados, ou debita área e credita dividendos a pagar. Então, em termos práticos, os valores que a gente chega aqui para o DMPL, que é o mesmo gabarito aqui, que é do anterior, de 861.650. Então, é isso aqui que vocês têm que buscar entender, espero que ajudem.
É o mesmo esquema para os outros exercícios. Façam os lançamentos contábeis para entender as relações e com isso vocês conseguem raciocinar muito mais sobre o TMPE, tá ok? Obrigadão, gente. Espero que tenha ajudado.